Olá, neste vídeo eu vou apresentar a fase 1 do nosso Tech Challenge da FIAP, que consiste em resolver o problema de gestão de uma oficina mecânica, sistematizando e controlando todo o processo. Isso é, desde o do agendamento pelo cliente até a entrega do veículo, seguindo sempre as boas práticas de qualidade de software e segurança. Como o nosso projeto está estruturado? A arquitetura dele, nós utilizamos o framework Nest para um back-end escrito em TypeScript, com type ORM para persistência de dados e banco Postgre e Docker para containerização. Tudo implementado em um repositório de dados disponível no GitHub. Para estruturar o nosso projeto, nós utilizamos o Domain Storytelling, que foi construído no Miro para representar o domínio, né, dessa oficina com base nos conceitos de DDD, Domain Driven Design. Então, a primeira etapa aqui do processo foi a definição da linguagem ubíqua do domínio, né, que seria um vocabulário comum entre os devs e os stakeholders, para garantir uma consistência na modelagem e no código. E aqui destacamos os principais termos, como cliente, atendente, mecânico, ordem de serviço, diagnóstico, histórico, estoque, dentre outros. Aqui também mapeamos as políticas de negócio, como a obrigatoriedade, né, de aprovação do orçamento e pontos de atenção, como a verificação do estoque antes da execução dos serviços. Saindo da linguagem ubíqua, o próximo passo foi identificar os eventos através de um brainstorm, que após inúmeros refinamentos, nós chegamos nos eventos que o nosso sistema precisa estar contemplando. Saindo do brainstorm, começamos a elencar numa linha do tempo esses eventos. E à medida que nós encadeamos esses eventos, nós fomos refinando, né? Na primeira fase, somente os eventos. Na segunda, com pontos de atenção. O terceiro refinamento com os eventos pivotais, né? Onde nós temos a mudança de contexto. A próxima linha do tempo com comandos e atores. E por fim, com políticas e modelos de leitura. Então, essa com modelo de leitura seria a nossa versão final. Então, como a gente pode ver, basicamente nosso fluxo ele contempla o atendente, né, onde ele consulta o cliente e que ele recebe uma lista de clientes. Cliente consultado, a próxima etapa, né, temos um desvio condicional, se eu devo cadastrar o cliente ou se o cliente foi identificado. Uma vez identificando ou cadastrando o cliente, o atendente ele consulta o veículo, onde ele recebe do modelo de leitura uma lista de veículos cadastrados, onde, se o veículo em questão é o veículo do cliente, o atendente ele gera já direto a ordem de serviço. Caso contrário, o atendente cadastra esse veículo para que possa gerar a ordem de serviço. Uma vez gerando a ordem de serviço, temos uma política de que a ordem de serviço ela foi recebida. Recebida por quem? Pelo mecânico. O mecânico, por sua vez, quando ele inicia a etapa de diagnóstico, ele, no sistema ele recebe uma lista de ordens de serviços pendentes, onde, ao efetuar o diagnóstico, temos uma política, né, onde tem uma mudança de status da ordem de serviço. Uma vez o diagnóstico efetuado, essa ordem de serviço ela fica com o status de aguardando a aprovação do cliente. E aqui temos um desvio condicional, onde o cliente ele pode recusar a ordem de serviço, dando um fim a, ao fluxo, né, de diagnóstico. A ordem de serviço ela é atualizada para o status finalizado. O cliente ele é notificado para poder retirar o seu veículo. Retirando o seu veículo, novamente a OS ela sofre uma alteração de status indo para entregue. Agora, o cliente ele aprovando a ordem de serviço, nós temos automaticamente uma baixa no estoque. Aqui, nós optamos por ter uma gestão de estoque inteligente, para que nós nunca ficássemos sem peças e insumos, e nunca uma ordem de serviço ela fosse autorizada sem que tivéssemos insumo para atendê-la. Então, como que nós contemplamos isso? Toda vez que uma ordem de serviço é aprovada, ocorre uma baixa no estoque, eu tenho uma política que verifica se o estoque mínimo foi atingido. Uma vez que o estoque mínimo for atingido, nós temos um evento, né, que notifica que o estoque mínimo foi. Temos um comando, né, atrelado ao evento que notifica que o estoque mínimo foi atingido, e uma política que dispara um evento de compras automático. Uma vez disparado esse evento de compra, o estoquista faz a recepção desse material. Então, nesse pedaço de fluxo, nós teremos um sistema externo para fazer toda essa gestão. O estoquista recebendo os materiais, material recebido, o estoque é atualizado. Dessa maneira, contabiliza o material que foi recebido. Voltando para o fluxo do mecânico, o mecânico ele inicia o serviço. Uma vez que o serviço é iniciado, a ordem de serviço ela muda de status para em execução. E ao término desse serviço,
o status da ordem muda novamente para finalizado. Essa ordem de serviço finalizada, ela fica aguardando o cliente para retirar o seu veículo. Quando o cliente ele retira o veículo, a ordem de serviço ela tem seu último status que é entregue, finalizando assim o nosso fluxo. Então, finalizando a linha do tempo, a nossa próxima etapa foi identificar os domínios, né, dentro do contexto delimitado. Então, para o nosso sistema de gestão da nossa oficina mecânica, nós identificamos três contextos delimitados: cadastro, ordem de serviço e gestão de estoque. Na parte de cadastro, nós temos dois subdomínios, um cliente e o outro veículo. Esse contexto ele é responsável por comandos como cadastrar, consultar, identificar, emitindo eventos de domínio como cliente cadastrado, veículo cadastrado, que serve como upstream para o contexto da ordem de serviço. Nesse contexto, controlamos todo o ciclo de vida da ordem de serviço, desde a geração, diagnóstico, aprovação até a execução e finalização. Esse contexto consome eventos do cadastro para validação e envia comandos para a gestão de estoque. Eventos como essa aprovada, serviço concluído, também disparam políticas internas, mantendo o fluxo coeso. Já dentro do contexto da gestão de estoque, abrangemos o cadastro das peças e insumos, a movimentação do estoque. Ele reage com comandos vindos da ordem de serviço, como baixar estoque, e publica eventos como estoque mínimo atingido, que podem usar fluxos automáticos de compra. Cada contexto limitado, ele possui suas regras e modelos próprios. Isso garante baixo acoplamento e alta coesão. A comunicação entre eles ocorre por meio de eventos de domínio e políticas, preservando assim a integridade do vocabulário ubiquo e permitindo a evolução independente dos módulos. Dando sequência, um dos entregáveis do projeto é a documentação. Podemos acessar ela pela seção Leia-me, no item 3, API Documentation. Fizemos toda a documentação das nossas APIs com Swagger. Então, Ctrl clique. A nossa aplicação ela tem um módulo de autenticação. Então, com isso, toda e qualquer consulta feita no sistema, se não estivermos logado, ele não retorna nada. Então, vamos testar uma rota clientes, listar todos os clientes, e um erro de não autorizado. Vamos limpar. Vamos nos autenticar no sistema. Me autentiquei. Uma vez logado, assim, posso vir aqui em clientes e listar todos. Aí ele consegue agora me mostrar toda a minha base de clientes. Lembrando que estamos utilizando o módulo de criptografia. Então, dados sensíveis são criptografados e validamos também a entrada de CPF, CNPJ e validação da placa do veículo para placas do Mercosul e placas do padrão antigo. Então, criando aqui um cliente, vamos testar a validação do CPF. Passar um CPF inválido, não vai poder passar. O CPF é inválido e o e-mail também está errado. Então, vamos corrigir. Então, para esse CPF ficar válido, o final dele é 0. E para o e-mail ficar válido, eu preciso colocar um ponto final nele. Vamos executar agora. O CPF ainda está correto. Vou colocar um outro CPF válido aqui. Agora sim, conseguimos cadastrar um cliente. Vamos pegar agora esse ID, que ele vai ser usado no cadastro de veículos. Nós temos um relacionamento onde um cliente pode ter um ou mais veículos. Então, vamos listar aqui todos os veículos que a gente tem na nossa base de dados. Temos atualmente 11 veículos. Vou testar então agora a rota post. Aqui já consegue fazer o vínculo do cliente, aquele que nós cadastramos. Fiz a consistência pela placa, informando que essa placa já existe. E agora sim, foi cadastrado o veículo ao cliente que acabamos de cadastrar. Temos ainda os módulos ordem de serviço
serviços e consumíveis. Após cadastrar o cliente e vinculá-lo a um veículo, o próximo passo é criarmos ordem de serviço. Temos dois endpoints. Um que utilizamos internamente, controlando os status da OS, né, dentro do seu ciclo de vida, e um outro endpoint público, onde é possível consultar, através de uma chamada, o status da ordem de serviço. Então, vamos listar as ordens que nós temos aqui no banco. Esses são os status disponíveis para uma ordem de serviço. Lembrando que um pré-requisito é que nós não podemos iniciar nenhum tipo de serviço sem ter estoque e sem ter aprovação do cliente. Vamos puxar todas. Então aqui eu já tenho algumas ordens de serviço, onde vinculamos, né, o ID do cliente com o ID do veículo e a aprovação dele. Enquanto ele não, esse valor não passar para true, essa ordem ela ainda não foi aprovada. Então, com base nisso, vamos criar uma ordem de serviço. Para facilitar, eu já deixei aqui uma montada. O último veículo que temos cadastrado é o veículo número 11, né, de 11, então vamos pegar um aleatório, um de 5, fazer a manutenção de freios dele. A ordem de serviço, ela tem vínculo com a parte de serviços, né, qual que é o serviço que está sendo feito e quais são as partes que estão sendo utilizadas nesse serviço. Então, na parte das partes utilizadas, eu tenho os valores que compõem essa ordem de serviço. Então, foi criado aqui uma ordem de serviço de manutenção de freios para o veículo número 5 do cliente 5. Agora vamos consultar essa ordem de serviço. Posso pesquisar sempre pelo status. Então aqui todas as ordens pendentes, né? Ordem 1, ordem 11 que já existiam no banco e a ordem 5 que acabamos de criar. Agora, supondo dentro do nosso fluxo que o cliente ele aprovou essa ordem de serviço. Então, vou pegar aqui o ID da ordem. Estamos trabalhando com o ID. Agora, vamos atualizar aquela ordem de serviço que foi criada. Então, já tenho aqui pronto. A mesma descrição, o mesmo diagnóstico, uma nota técnica, os valores envolvidos e eu tenho aqui a aprovação do cliente. Então, meu status da ordem, que antes era pending, agora ela vai para aprovada. Executo. Agora vamos checar essa ordem de serviço. Ela tem que estar como aprovada. Vou pegar pelo ID que está fácil. Então, pelo ID, consigo localizar essa ordem de serviço. Agora vamos buscá-la pelo status, como somente ordens de serviço aprovadas. E aqui, eu tenho minha ordem de serviço aprovada. Então, durante todo o nosso fluxo, o método path, eu vou sempre estar atualizando os status dessa ordem até que o serviço ele é finalizado e entregue para o cliente. Olhando as outras entidades, service e parte, é um CRUD bem simplesinho, para poder estar incluindo os serviços. Dá um get para vermos quais os serviços que nós já temos cadastrados. E a mesma coisa para os consumíveis. Um CRUDzinho para estar cadastrando e os demais para estar retornando. E é isso, pessoal.